Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso mergulho profundo. Hoje, a gente vai encarar uma pergunta que, olha, aparece bastante, né? Com base nos materiais que a gente analisou. Depois que alguém passa a ter fé em Cristo, a luta contra o pecado continua, certo? Então, como fica a posição dessa pessoa? Ainda somos pecadores? A ideia aqui é tentar desemaranhar esse nó, que parece um paradoxo na vida cristã, usando uma análise teológica que recebemos bem detalhada mesmo. Prontos? Vamos direto para essa expressão em latim. Simo justus et peccator. Parece até, sei lá, uma contradição, né? Como assim ser justo e pecador ao mesmo tempo? Pois é, parece, né? Mas é uma tensão, eu diria, fascinante. E a chave, assim, para entender isso, está em separar dois conceitos que acontecem, bom, ao mesmo tempo. Primeiro tem os justos, o justo. Isso aí nos leva direto para a doutrina da justificação. Justificação, certo? Imagina, tipo, um tribunal. No instante em que a pessoa crê, Deus declara ela legalmente justa. E atenção, não por algo que ela fez, não por mérito próprio, sabe? Mas porque a justiça perfeita de Cristo é como se fosse colocada na conta dela. Ah, tipo uma transferência. Aquela grande troca que falam? Exatamente. A grande troca é uma mudança de status perante a lei de Deus. E isso é imediato, total. Os pecados são perdoados ali. A posição muda radicalmente. Ok, entendi essa parte do status legal, justo perante Deus. Mas e a vida real? O dia a dia, onde a gente ainda tropeça, comete erros. Aí que entra o pecador da frase. Exatamente aí. O pecatório, o pecador, descreve essa realidade vivida, sabe? Mesmo com o status de justo garantido, a análise que a gente tem aqui ressalta muito isso. A natureza humana ainda tem essa inclinação para o erro. É uma herança, né? Aquela luta interna. Essa mesma, a luta que Paulo descreve tão bem lá em Romanos 7, né? Querer fazer o certo, mas muitas vezes acabar fazendo o errado. Veja bem, isso não é uma desculpa para pecar de jeito nenhum, mas é um reconhecimento honesto dessa batalha interna, constante. Aquela guerra que Gálatas menciona, entre a carne e o espírito. Faz sentido. E é por isso então que a gente precisa sempre reconhecer as falhas, confessar. Como João fala, né? Se a gente disser que não tem pecado, está se enganando. Então a expressão do Lutero, simul justus et peccator, ela captura perfeitamente essa coexistência. Legalmente justo, mas na experiência ainda em conflito com o pecado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Se Deus declara a pessoa justa, mas ela continua pecando na prática, isso no meio que diminui o valor do que Deus fez? Ou quer dizer que, no fundo, nada mudou na pessoa de verdade? Ótima pergunta, porque toca num ponto crucial mesmo. E a resposta é não. Não diminui o ato de Deus. E também não significa que nada mudou. O que acontece é que, junto com a justificação, que é o status, começa um outro processo. Um processo chamado santificação. Santificação, diferente de justificação. Isso. Se a justificação é um evento, um decreto instantâneo, a santificação é um processo para a vida toda. É a obra contínua do Espírito Santo, sabe? Moldando o caráter do crente, conformando a pessoa à imagem de Cristo. E a análise que temos mostra que isso envolve as duas coisas. Deus agindo, claro, mas também a pessoa cooperando, usando ativamente o que chamam de meios de graça. Meios de graça. O que seriam esses meios assim na prática? Olha, são as ferramentas, digamos assim, as práticas espirituais que Deus usa para a gente crescer. Ler a Bíblia, orar, ter comunhão com outros cristãos, adorar, essas coisas. Entendi. As disciplinas espirituais. Exato. São os canais, né? E é importante a gente lembrar, essa santificação, aqui na Terra, ela nunca vai ser perfeita. A luta continua como falamos. Mas essa luta, esse processo, é a evidência real de que a justificação aconteceu. De que algo mudou lá no início. E só para completar, os teólogos falam também de uma santificação posicional, tipo, ser separado para Deus desde o começo, em Cristo, e uma santificação final, que é a glorificação lá na eternidade, quando o pecado vai ser, aí sim, totalmente erradicado. Nossa, complexo, mas acho que peguei. Então a justificação é tipo o passaporte, a entrada garantida no reino,
E a santificação é a viagem, é aprender a viver nesse novo lugar, com altos e baixos, né? Boa analogia, é isso mesmo. Mas aí, como é que entender se tudo essa coisa do simus justus e peccator muda a forma como a pessoa lida com a fé no dia a dia, na prática mesmo? Ah, muda tudo. Muda radicalmente. Porque saber que você é simus justus et peccator te liberta de dois extremos bem perigosos. Primeiro, o desespero legalista. Aquela sensação de que você nunca é bom o suficiente, sabe? Viver esmagado pela culpa, esquecendo que seu status de justos já está garantido em Cristo. Isso é a justificação. Certo, tira aquele peso. Exato. E o segundo extremo é o oposto, a complacência. Achar que, já estou justificado, então posso relaxar na luta contra o pecado, ou até ficar orgulhoso, sabe? Ignorar a realidade do pecador. O famoso oba-oba. Pois é, então, essa compreensão traz um realismo saudável para a vida cristã. A luta contra o pecado, ela é normal, ela é esperada. É até um sinal, veja só, de que o Espírito Santo está trabalhando. O caminho fica mais claro. Confiar totalmente na justiça de Cristo para ter segurança, essa é a parte justus, e, ao mesmo tempo, se engajar ativamente na transformação diária. Essa é a santificação do pecador. Sempre dependendo da graça, tanto para o perdão das falhas, quanto para a força para crescer. Uau! Faz muito sentido. Então, o ponto central é viver nessa tensão, mas de forma saudável, né? Sabendo que a identidade legal em Cristo é fixa, é perfeita, mas a nossa condição diária é de progresso. Com tropeços, com vitórias, uma jornada que dura a vida toda. É o famoso já e ainda não. Já justificado, mas ainda não totalmente perfeito na prática. Precisamente. Resumiu perfeitamente. E isso, olha, nos deixa com uma questão bem interessante para refletir com base em tudo isso que a gente viu na análise, se a nossa posição em Cristo é essa, segura, perfeita, enquanto a nossa condição atual, diária, é de luta, de crescimento imperfeito, como é que essa distinção fundamental pode, talvez, redefinir a maneira como a gente encara as nossas falhas e também os nossos sucessos no dia a dia da fé? Que peso a gente dá para cada um deles sabendo disso? Fica aí a reflexão.